E a dona Janja, hein, que deu entrevista à CNN Brasil. Ela vai falar da sua participação na Flop 30 e de como está trabalhando para colocar as mulheres na centralidade da agenda climática. Desde que não haja discriminação climática, né? Vai saber. De repente o clima não quer que as mulheres trabalhem no clima. Eu ainda não assisti a entrevista, só vi o comecinho para saber se o áudio estava ok. Então vamos assistir junto o que vai dizer essa sem noção. Olha só. Mas agora a gente abre espaço no nosso Bastidores CNN para uma entrevista exclusiva e importante. Tainá Falcão está ao lado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, que fala com exclusividade neste momento com a CNN Brasil. Tainá, muito obrigado pela entrevista. Primeira-dama, seja bem-vinda à CNN Brasil. A bola está contigo, minha colega. É a Janjinha, como diz o Lula. Vamos lá, Gustavo Uribe, obrigada, primeira-dama, por essa entrevista ao Bastidores, por estar conosco ao vivo. A gente quer entender um pouco do seu trabalho aqui na COP30. Tenho visto a senhora para cima e para baixo andando aqui com várias reuniões. A primeira-dama, Uribe, eu também quero entender o trabalho dela. Ela é enviada especial para mulheres da COP30, então tem tratado desses temas correlatos. Como que as mulheres podem influenciar nessas pautas climáticas, como que elas podem ter um papel mais fundamental nas questões decisivas em relação ao meio ambiente. Tem visitado biomas, está construindo um documentário sobre o assunto, tem recebido e recepcionado personalidades, primeira-dama, do mundo inteiro. Ontem a senhora estava contando nos bastidores, teve a oportunidade de estar frente a frente com os negociadores. São aqueles que estão fechando a pauta final. A senhora tem a pretensão de ver esse assunto ou temas correlatos à participação das mulheres nas decisões sobre o clima no acordo final? Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Tainá. Obrigada pela oportunidade. Eu tenho trabalhado muito como enviada especial para colocar as mulheres na centralidade da agenda climática. Mais do que participantes, nós somos atoras principais da mudança climática. Eu visitei os biomas brasileiros nos últimos 4 meses, junto com a enviada especial de igualdade racial e de direitos humanos, e a gente viu soluções importantes para o enfrentamento à mudança climática. Então nós, mulheres, estamos na linha de frente, somos nós, mulheres e meninas, as mais atingidas pelas mudanças climáticas e somos nós que temos a solução. Mas nós não estamos no centro das discussões e das negociações. E a gente precisa desse protagonismo, a gente precisa que a questão de gênero, ou seja, que a questão das mulheres esteja transversalmente na agenda climática. E aqui na COP30 essa semana, acho que a ação mais importante é a aprovação do plano de ação de gênero, para que ele possa efetivamente trazer para a adaptação e implementação a questão do financiamento e estar na centralidade. Existe o comprometimento da presidência da COP com esse assunto? Foi entregue alguma demanda ao embaixador André Corrêa do Lago e o presidente Lula está chegando amanhã. A senhora pretende fazer essa ponte desses movimentos com o presidente da República para dar força à sua pauta? Chegando de onde? Ele já saiu de novo? Sim, porque ele tinha saído da Flop 30 para dar apoio lá ao Maduro, ao Foro de São Paulo. Agora saiu de novo? Como é que o anfitrião faz isso? Meu Deus. Sim, o embaixador Corrêa do Lago, presidente da COP, é um parceiro. Por isso ele me convidou para ser enviado especial das mulheres e não só. Ele criou essa figura de enviados especiais porque essa relação da presidência da COP com a sociedade civil, somos nós, enviados especiais, que estamos fazendo. Então isso é muito importante. O presidente da COP, ele já apresentou uma carta das pessoas, onde essa questão do gênero está bem contemplada, e hoje a gente vai fazer um trabalho um pouco mais incisivo. Você sabe que os negociadores é uma entidade, né? A gente quase não conhece eles. Eu quero saber como foi encontrar com esses negociadores, porque a gente só ouve falar, nunca viu a cara deles. Nunca viu, né? Igual a música do Zeca
Pagodinho, eu só ouço falar, é isso mesmo. Mas ontem eu conversei com alguns negociadores e foi bem importante. A gente tem algumas questões que precisam estar contempladas no plano de ação de gênero. Você sabe que a negociação é sempre por consenso, mas a gente tem trabalhado, eu tenho muito orgulho de que a nossa negociadora é uma mulher, a embaixadora Lilian, e a gente tem uma série de outras negociadoras trabalhando nessa questão, então eu acho que a gente vai ter um resultado muito bom. Hoje e amanhã são dias decisivos. Amanhã o presidente Lula está aqui, vai conversar com os ministros e a questão do plano de ação e gênero com certeza vai estar na pauta do presidente para conversar com os ministros. Então tem esse comprometimento do presidente Lula também levar adiante essa pauta nas negociações, porque a gente tem informação que ele vai sentar com alguns blocos de países. Sim, eu acho que o comprometimento dele não é de agora, o comprometimento dele é de uma vida com a questão das mulheres. Então, eu tenho certeza que o plano de ação de gênero vai estar na pauta do presidente, que ele vai conversar com os ministros. Eu acredito nisso. Eu não vi a agenda dele ainda, mas eu sei que a gente trabalha em momentos diferentes, mas eu tenho certeza que isso vai estar contemplado nas falas dele, como sempre teve. Né? Acho que há um bom tempo que a questão das mulheres e da participação das mulheres nos espaços de decisão e poder é importante. A gente tem um longo caminho ainda a trilhar e a gente sabe das dificuldades que tem. Na mesa de negociação eu tenho falado que são maioria homens brancos engravatados, mas a gente precisa virar um pouco essa chave, a gente precisa de mais mulheres nesses espaços. Sim, eu também acho importante a mulher nos espaços da sociedade, na política, em vários setores. Mas no caso da Janja, por isso que ela é muito criticada. Porque se ela quer ter voz e veto, ela tem que se candidatar a alguma coisa. Ela não é candidata, ela não tem cargo. Quer dizer, ela tem cargo, né? O Lula deu um cargo para ela. Vamos continuar. Eu vou entrar nesse assunto, eu sei que é um assunto da sua vida, né? Você trabalha e atua pela participação feminina em espaços de poder há muito tempo. Mas para a gente, antes de fechar o assunto COP, a senhora foi uma grande entusiasta dessa COP em Belém, tem sido, né, participativa e ativa na cultura local. Ontem repercutiu muito a fala do chanceler Friedrich Merz, da Alemanha, sobre... deixa eu trazer aqui para ser fidedigna. Vamos ver o que é que ela vai responder. Essa eu quero ouvir. Como eu disse, eu ainda não assisti. Fidedigna, né? Sobre a participação dele. Todos ficaram felizes de deixar a COP30 de Belém. A senhora acredita que os brasileiros devem responder a essa provocação? Como é que a senhora interpreta essa fala do alemão? Eu acho que ele não viveu a COP. Ele chegou aqui, entrou numa sala com ar-condicionado e não viveu a COP. Acho que a proposta da gente fazer a COP na Amazônia foi justamente para que as pessoas pudessem vivenciar o que é esse território. Porque eu já fui a 2 COPs e é isso que acontece. As pessoas entram embaixo de uma tenda, como é o que a gente tem aqui, e ficam nas salas com ar-condicionado discutindo a vida das pessoas que estão lá fora, que estão nos territórios, sabe? Então a ideia do presidente Lula, a proposta da gente trazer a COP para Belém foi para que a gente pudesse trazer as pessoas para o território e vivenciar. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. Ah, certamente não. O que ele deve ter visto foi os banheiros faltando água, internet caindo, a confusão que teve entre os indígenas, o PSOL e os seguranças da organização, da ONU. Isso é o que ele deve ter visto e não foi bobo, não. Se mandou. Ele está certíssimo. A senhora foi? Ainda não. Foi preconceituosa a fala, primeira-dama? Eu acho que foi infeliz a fala dele. Eu acho que foi muito mal colocada, foi infeliz, mas enfim. Seguimos porque eu acho que a Alemanha é um parceiro importante. A gente sabe que um legado importante da COP30 é o Fundo de Florestas. Então a Alemanha, inclusive ele declarou na reunião que vai fazer investimento, a Alemanha vai ser um investidor do fundo. Então deixa passar isso e nós seguimos aqui dançando o nosso carimbó, tomando nosso tacacá. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, Tainá, e dizer que a população de Belém fez essa COP ser um sucesso. A gente pode
Olha, não sei não, hein? Eu acho que ele não vai mais investir nesse fundo para a preservação da Amazônia. E quem é que fiscaliza esse dinheiro, hein? Tem que estar de olho. Então, olha, depois da fala agressiva do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, aquele cara que nem deveria estar na política, chamou o chanceler alemão Friedrich Marx de filhote de Hitler, de nazista. Isso foi sério demais, hein? E ninguém é obrigado a investir nesse fundo. Fala a verdade. Hoje dizer que a receptividade que as delegações tiveram da população de Belém é extraordinária. Está todo mundo muito feliz. Por isso que eu falo que é uma COP diferente. Essa COP vai ficar para a história, ela vai ser uma virada de... Vai realmente ficar para a história. Já está sendo a COP mais mal falada de todas as COP. E as que vieram menos líderes. Vai ficar para a história. Na história das COPs. Eu vou convidar meu parceiro, que a gente é uma dupla muito afiada e afinada, primeira-dama. Não posso deixar ele esperando lá em Brasília. Contigo, Gustavo Uribe. Primeira-dama Janja está ouvindo. Muito obrigado pela entrevista. Não há ninguém nesse governo que conheça melhor a senhora. E a senhora conhece muito bem o presidente Lula. O presidente Lula fez um anúncio na... Olha, eu fiquei sabendo que o próprio PT, alguns ministros... não suportam a Janja, isso que eu fiquei sabendo. Isso é coisa dos bastidores. Que será candidato à reeleição. Como o presidente Lula está para essa reeleição? Ele está bem de saúde? Ele está animado por uma nova disputa eleitoral? Olha, ele disse, até ele comentou que ele não deveria ter feito aquela fala lá naquele momento, porque... ele não tem voto na Malásia, né? Mas eu posso assegurar que a decisão que ele tomar, eu vou acompanhá-lo como sempre acompanhei, desde que estou ao lado dele. E eu acho que ele está forte, né, gente? Todo mundo acompanha aí. Hoje eu liguei cedo para ele, a gente sempre se fala. Ele acorda normalmente 10:50 e eu falei com ele. Ele já estava indo para a academia e depois vinha para o Tocantins. Ele está no Tocantins agora, inaugurando uma ponte importante que liga aqui ao Pará. E ele está forte, gente. Então vamos seguir, vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Eu só posso garantir que eu vou estar ao lado dele no que ele decidir. A senhora já tem tido um papel de atuação no governo paralelo em relação às comunidades evangélicas. A gente tem visto sua entrada, sua participação. A senhora pretende ter uma atuação com algum nicho específico? Claro, a gente imagina que mulheres, né? Mas qual será a participação da primeira-dama numa eventual próxima campanha do presidente Lula? Eu ainda não pensei sobre isso. Eu acho que eu sigo do mesmo jeito desde que o presidente assumiu. Eu sigo trabalhando naquelas pautas que me são caras de muito tempo, de décadas do meu trabalho, que é a questão da segurança alimentar, combate à pobreza, sabe, equidade de gênero, que para mim é uma coisa muito importante. Eu acho que eu sempre falo que o lugar que eu tô é um lugar de fala importante, que a minha voz pode reverberar e talvez tocar corações e mentes e transformar corações e mentes. Eu acho que isso que é o mais importante. E se eu puder contribuir na campanha com alguma coisa, eu vou usar. Está transformando, com certeza. A minha voz para falar com as mulheres do Brasil. A senhora tem incentivado maior participação feminina, acabou de dizer isso em espaços de poder. É entusiasta da candidatura de ministras hoje do governo, a exemplo da Margarete Menezes, da Cultura? A gente tem ouvido isso, que a senhora tem levantado essa bola. Gente, eu sou entusiasta do que qualquer ministra quiser fazer. E assim, eu fico sempre muito... até surpresa, porque se um ministro homem quiser sair candidato, é uma normalidade, as pessoas tratam normais. Agora, se uma ministra mulher quiser sair candidata, por que tem, né, essa... Nossa, ela vai sair candidata? Eu acho que, assim, as nossas ministras, elas podem ser o que elas quiserem. Se elas quiserem ser candidatas, terão todo o meu apoio no que elas quiserem decidir ser. Quiserem continuar no governo ou saírem para ser candidatas. A gente precisa de mais mulheres nos espaços de decisão e poder. A gente sabe que as nossas ministras têm uma visibilidade grande
né? Porque são ministras, elas estão caminhando pelo Brasil, levando as políticas públicas do governo federal. Então é importante isso. E eu acho que a gente precisa incentivar mulheres a estar nesses espaços. Você sabe que o parlamento brasileiro tem 18% de representatividade feminina. Isso é muito pouco, Tainá, muito pouco. A gente precisa de mais mulheres. Aquele espaço é um espaço masculino, de muita violência de gênero. A gente vê cotidianamente as nossas deputadas, as nossas senadoras, as nossas vereadoras enfrentando, né, violência de gênero naquele espaço, mas a gente precisa de mais mulheres naqueles espaços. Aproveitando ainda esse assunto, tá, primeira-dama, porque eu sei que a senhora, e a gente fala aqui, tem essa pauta e essa discussão provavelmente com o presidente da República, de ter mais mulheres representadas também no governo. A senhora acredita que no próximo governo o presidente Lula precisa abrir mais espaço para as mulheres no primeiro escalão? E nessa escolha do Supremo Tribunal Federal, a senhora se incomoda do presidente escolher mais um homem para a vaga do Luiz Roberto Barroso? Próximo governo, não. Ele só vai sentar de novo na cadeira da presidência se o STF entrar em ação. Roso? Gente, eu sempre quero mais mulheres, mas eu preciso respeitar a decisão de um presidente da República. Uma escolha nunca é, a escolha final é dele, mas ela traz consigo muitas coisas, né? Então a gente precisa entender o momento político, sabe, o futuro político do país. Então, por isso que eu falo, a gente precisa se colocar de uma forma que a gente possa ter mulheres ali para que elas possam ser escolhidas. Não é fácil, não é simples. A gente tem mulheres hoje que ainda estão chegando, estão saindo das faculdades. A gente sabe que o processo de cotas foi importante, que os concursos foram importantes. A gente tem mulheres negras chegando. Então isso eu acho que a gente é uma caminhada que a gente vai fazer. Mas eu preciso respeitar. Ele sabe a minha opinião. A senhora fala. Ele sabe a minha opinião, mas a decisão, ele é o presidente da República e eu preciso respeitar isso e entender o momento político. Uribe, contigo. Primeira-dama, a senhora não é uma primeira-dama convencional e sempre fez questão de dizer isso. Você tem uma... É verdade, viaja muito, gasta muito dinheiro do povo. Literatura. A senhora estudou, passou pela universidade, conhece o machismo estrutural no país, conhece os problemas do país. A senhora acha que as críticas feitas... Conhece não. A senhora partem do quê? Partem de um machismo estrutural? Certamente. Eu acho que eu sei, quando eu decidi que eu não cabia numa caixinha, que uma caixinha que sempre querem colocar uma primeira-dama, não é uma caixinha que eu cabia. O mundo é grande demais para uma caixinha, né? Acho que a minha visão de mundo é muito mais ampla do que aquela caixinha. Gente, essa mulher é sem noção. Se ela quer ter papel de destaque, quer ter voto, veto, decidir, opinar, votar, ela tem que se candidatar. Ela realmente não sabe o papel de primeira-dama. Não é para ficar ali como uma estátua parada. Mas quer falar? Se candidata, criatura. Meu Deus! Então eu segui fazendo o que eu fazia, né? E eu sempre tive total apoio do meu marido para isso. Ele sempre disse: você vai fazer o que você achar que você tem que fazer. Eu sempre tive apoio para ele e as críticas que vêm é disso que a gente vive o dia a dia, que eu vivo, que você vive, que a presidenta do México viveu, entendeu? Então, sim, o machismo que está na nossa sociedade ajuda. Eu só fico triste, Tainá, e eu vou aproveitar para falar assim, quando algumas críticas, sabe, mais pesadas, eu posso até usar esse termo, vem de mulheres. Por exemplo, Não vai chorar não, né? primeira-dama. Vem de mulher. Não vou citar exemplos, Tainá, acho que não cabe aqui, mas assim, vem de mulheres, porque elas são que também sofrem a mesma coisa que eu sofro. E daí quando vem de uma mulher, isso me deixa triste, mas eu sigo. Esse trabalho que eu fiz agora para a COP30 dos biomas me mostrou que o mundo feminino é muito grande. Eu sempre tenho uma frase que diz que o futuro é ancestral e eu sempre complemento que o futuro é ancestral e é feminino também.
porque eu vi muitas mulheres fortes, potentes, sabe, liderando projetos nos seus territórios, e é isso que me fortalece. Então, as críticas que eu posso receber, ok, crítica é sempre bem-vinda, a gente reflete sobre elas. Mas os ataques que acontecem, eu acho que a sociedade precisa repensar um pouco. A gente está aqui repensando o clima, repensando o planeta, mas a gente precisa repensar a própria humanidade, a nossa convivência enquanto pessoas, enquanto humanos, sabe? É isso. Primeira-dama, tem um outro assunto correlato com o COP também, que foi muito comentado, que foi em relação às ausências do presidente Trump, presidentes do BRICS, do Mercosul. A senhora acompanhou essas tratativas, o presidente Lula fazendo esses convites? Foi uma decepção, de alguma forma, para o Brasil não ter esses representantes? Ou já era esperado no caso do Donald Trump, porque tem essa postura antagônica? Eu acho que a gente precisa medir a COP não pela presença, mas pelo resultado que a gente vai ter daqui a 2 dias na mesa de negociação e de tudo o que aconteceu aqui com a participação dos movimentos sociais. A gente tem uma característica, o Brasil, dessa participação social. Isso é muito importante. Então a gente precisa medir essa COP por isso. Não precisa esperar 2 dias, não. Autoridades estrangeiras que não vieram, ou seja, não vai ter fundo por parte delas. Outras autoridades que estão na COP30 já disseram que não vão colocar dinheiro nesse fundo. Outras estão pensando se vão colocar dinheiro nesse fundo. Meu Deus do céu. Já por isso ela já é um sucesso. Então, eu acho que isso não incomoda, essas ausências. Não incomoda. Para mim não incomoda, não sei. Eu acho que, de modo geral, óbvio que esses países fazem um pouco de falta na mesa de negociação, mas a negociação segue. E a senhora tem acompanhado as discussões sobre o tarifaço? Tem algum entusiasmo sobre uma decisão, um acordo, enfim, entre o presidente Trump e o presidente Lula? E, é claro, como é que a senhora recebeu essa aproximação, né? Porque parecia algo tão distante, ali família Bolsonaro tentando atuar, Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ninguém imaginava que fosse tão rápido a aproximação entre Trump e o presidente Lula. A senhora tem acompanhado essas tratativas? Como é que a senhora recebeu os elogios que o Trump fez ao presidente? Tão rápido não. O presidente Trump estava até disposto a conversar. O Lula é que demorou a querer conversar com o Trump. Que rápido nada, menina. Fala a verdade. Não, Tainá, acho que no imaginário das pessoas é que eu fico sentada do lado dele 24 horas por dia acompanhando tudo. Isso não acontece porque eu tenho... Não sei de quais pessoas. Porque as pessoas sabem que você viaja bastante, gasta bastante. Meu trabalho, né? Então não acontece isso. Eu acho que sim, eu acho que a posição do presidente Lula de defender a nossa soberania, de defender a nossa economia foi muito importante. Ele teve um posicionamento muito correto e muito... Não, segundo o Lula, o nosso país não é soberano. Ele citou alguns critérios para isso. Vamos ouvir? Olha só. E é isso que faz um país virar nação. É isso que significa soberania nacional. Um país onde o povo não tem casa, onde o povo não tem educação, onde o povo não tem comida, esse país não é soberano. Aliás, nem de país pode ser chamado. Porque para a gente falar de um país de verdade, para falar em democracia, isso tem que estar espelhado no rosto das pessoas, na roupa que as pessoas se vestem, na comida que as pessoas comem, na qualidade de educação que eles têm, na qualidade de sapato que eles calçam. É isso que dá o sentido de soberania de um país. Vocês ouviram muito bem. Janjinha, você ouviu? Segundo Lula, o Brasil não pode ser chamado de país. Tudo isso aí que ele citou, a maior parte da população não tem educação, saúde, roupas boas para vestir, uma boa alimentação. Então, aprendeu, Janjinha?
Elogiado, né, por diferentes líderes quando a gente viajou agora para a Indonésia, para a Malásia. Isso acontece, eu acho que a posição dele foi muito importante, inclusive para mostrar, sabe, o potencial e o tamanho que o Brasil tem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a negociação está sendo feita e é isso. O presidente sempre disse que ele é um homem da negociação e do diálogo, e é isso que está acontecendo. Vamos ouvir do próprio Lula o potencial que o Brasil tem. Do Lula não, vamos ouvir com a Gleice Hoffmann. Dá só uma olhadinha na fala dela. E aí, Bolsonaro, tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência. O Bolsa Família voltou, mais justo, mais forte, para tirar 3 milhões da miséria e fazer a economia crescer. O governo federal pediu um corte de 7,7 bilhões de reais no Bolsa Família. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida. Depois de se reunir com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje o pacote com aumento de uma lista de impostos para compensar a queda do IOF. A vacinação nacional está aí também. O governo Lula ficou sem doses de vacinas contra a Covid-19 para entrega imediata, depois que cerca de 1/3 do lote comprado da farmacêutica Moderna, dos Estados Unidos, perdeu a validade no estoque. A vergonhosa lei do teto de gastos não vai mais vigorar, o que vai aumentar os investimentos na saúde, educação e segurança. Vamos falar sobre contas públicas. O Ministério da Saúde será o mais afetado pela contenção dos gastos anunciada pelo governo. O governo Lula cortou do orçamento de 2024 708 milhões de reais dos recursos de prevenção e combate à criminalidade e desenvolvimento de políticas de segurança pública. O farra das armas acabou, o que é muito bom para o país. E agora a gente fala da pesquisa Datafolha, divulgada hoje, que aponta que os brasileiros perceberam um aumento da criminalidade nas cidades onde moram. O meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas voltaram a ter prioridade e instrumentos eficazes. O meio ambiente pede socorro. O Brasil fechou o ano com a maior quantidade de queimadas desde 2010. Aí, será que a dona Esbanja assistiu esse videozinho? Não. Mas ela não vai falar mal do governo do maridão, não é mesmo? Vamos continuar. Deixa só o Uribe fazer mais uma pergunta. Vou deixar. Aqui é assim, tá, primeira-dama? Vai, Uribe, contigo. Que a gente está em maioria aqui, as mulheres hoje. Mas não é maioria, viu, primeira-dama? O Bastidores CNN é um jornal feminino. A Tainá Falcão manda em mim em tudo, certo? É assim que tem que ser. Primeira-dama, eu queria falar sobre 2026. A senhora acredita que o presidente Lula, se vier para a reeleição, como ele disse que virá, ele vem forte? Vai ser uma campanha difícil, a senhora considera? Considera que os ataques também serão muito fortes da oposição e do governo? Gente, eu só posso te responder que ele vem forte, né? A gente tem um governo forte e se ele for candidato, que ele não decidiu ainda, óbvio, ele vem forte, a gente traz a reconstrução do Brasil, a gente estava falando. Realmente, o STF é muito forte. Um pouquinho aqui antes de começar, a gente pegou um país destruído, né? Economicamente, as políticas públicas desconstruídas. É mesmo? Eu vou te mostrar mais um videozinho. É um videozinho bem rápido. Dá só uma olhada, dona Esbanja. Se você não sabia, fica sabendo agora o país que vocês pegaram, que estão afundando, desgovernando. Olha só. Em 2022, as contas do governo federal fecharam com superávit de 54 bilhões de reais depois de 8 anos seguidos de resultados negativos. A esquerda é assim mesmo, mente que nem sente. Vou colocar de novo. Em 2022, as contas do governo federal fecharam com superávit de 54 bilhões de reais depois de 8 anos seguidos de resultados negativos. Por isso que eu digo, essa esquerda tem que deixar de existir. Eu não falo as pessoas, eu falo a esquerda, essa ideologia, essa mentalidade, essas mentiras, esses desgoverno, essas pautas. Vamos continuar. Você viu, né, dona Esbanja?
descontinuadas e a gente reconstruiu isso em pouco mais de 2 anos e meio. Então, eu acho que o governo está se colocando de forma forte, a população está entendendo o que aconteceu e o que está acontecendo. Eu acho que eu só posso te dizer que ele vem forte, meu amor, muito forte. Aproveitando esse gancho, primeira-dama, estamos na iminência da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora avalia não só o que acontece com o ex-presidente, mas esse vácuo no espaço da direita, que, claro, vai ser ocupado por alguém, mas não existirá mais essa rivalidade, essa polarização direta com o bolsonarismo? Olha, sobre a prisão dele eu não vou comentar porque isso é uma decisão jurídica que não cabe a mim comentar se ele vai ou não vai. Eu acho que oposição, né, esquerda e direita sempre teve no Brasil. O que a gente tem hoje não é uma disputa política, é uma disputa Nesse ponto ela não é burra não, está seguindo direitinho a orientação da assessoria, né? Eu não vou nem dizer de ódio ou de amor, porque isso é meio clichê, mas eu acho que é uma disputa do que a gente quer para o futuro do país, do que a gente quer para a população, ou se a gente quer um país de retrocesso, sem direitos, sem garantias, enfim. Eu acho que essa vai ser a disputa. A nossa narrativa é sempre de ser propositiva, para frente, olhando para o futuro e não olhando para trás. Mas vai haver tanta violência política como houve na última eleição, se for um outro candidato, um Tarcísio, um Ratinho Júnior, sem o Bolsonaro? A senhora imagina que será no mesmo grau de ataque, crítica, violência? Eu espero que não, eu espero que seja uma disputa civilizada, né? Entre pessoas que podem até pensar diferente, mas que se respeitam. Então, que vença o melhor, e eu sei quem é o melhor. Uribe, faz mais uma, eu faço mais uma, porque eu já estou recebendo um pedido aqui, a gente foi. Ela não quis falar porque ela sabe que o melhor é o Bolsonaro. Né? A gente foi, primeira-dama, foi indo, até não reclamarem, mas a Thay está aqui, ó, chega, uma com você, uma comigo, bora. Gostaria que a senhora, primeira-dama, analisasse um pouco também a candidatura de Lula um pouquinho mais e se a senhora acredita que nessa próxima candidatura, caso ele seja candidato, a senhora já ressaltou isso, o presidente Lula precisa olhar um pouco mais para a pauta feminina, ter propostas um pouco mais assertivas sobre o papel das mulheres na sociedade. Se eu contar um negócio para vocês, você sabe que quase todas as políticas públicas, desde o Minha Casa Minha Vida até acesso a crédito rural, todas são preferencialmente voltadas para mulheres. Então, dizer para ele olhar mais para as mulheres, ele já olha. Eu posso citar aqui uma infinidade de acesso a benefícios, a crédito voltado para mulheres. Então, isso ele já faz. O que a gente pode fazer é ampliar. E temos que ampliar. Podemos espaços ampliar. No primeiro escalão. Colocação de nome de mulheres no espaço no primeiro escalão é uma decisão do presidente. A gente sempre vai respeitar. A sociedade pode, os partidos podem apresentar nomes, né? Você sabe que governar não se governa sozinho, é um governo de coalizão de diferentes partidos que fomos apoiadores e fizemos coalizão na campanha. Então, eu acho que é importante também, se cobra muito do presidente, mas é importante que os países da frente de apoio ao governo também apresentem mulheres para esses espaços. Porque quando se coloca, tal partido, né, vai ficar com tal ministério, nunca se apresenta mulheres, é muito difícil. Então é importante também que se cobre dos outros partidos isso, né, que estão na frente de coalizão do governo para que apresente mulheres. Para a gente encerrar, primeira-dama, sempre existe uma dúvida e há pesquisas com seu nome para uma eventual candidatura. A senhora é entusiasta de entrar na política? Agora em 2026 não daria, né? Mais adiante. Deus me livre, a Janja na política? Meu Deus do céu! Não só porque ela é a esbanja totalmente sem noção, é porque mais uma pessoa na política é mais dinheiro para se pagar.
tirar do pagador de impostos para pagar altos salários, benefícios, auxílios e sei lá mais o quê. Meu Deus. Não, sinceramente, Tainá, eu acho mesmo. Eu tava falando pra você, eu não gosto nem muito de dar entrevista, eu fico nervosa, não é do meu... É o primeiro ao vivo da primeira-dama. É o primeiro ao vivo. Eu sou uma pessoa muito de bastidor, sempre na minha carreira profissional, sempre foi assim. Era difícil eu pegar no microfone para falar. Eu podia fazer uma reunião com 100 agricultores, mas numa roda de conversa, mais tranquila, sem um microfone na mão. Eu tô me acostumando ainda a isso, não é um papel fácil, uma função fácil. E eu acho que eu quero, depois que se tudo der certo, né, eu quero também viver um pouco a minha vida com meu marido, né? A gente casou e já caiu numa campanha presidencial. A gente casou em maio, a campanha começou em agosto, a gente não teve nem lua de mel. Eu ainda quero, mesmo que seja daqui a 5 anos, ter uma lua de mel com meu marido. Apesar da gente viver numa lua de mel diária, né? E não é à toa que eu nem consigo, não sei se vocês já perceberam, eu nem consigo chamar ele pelo nome Lula. Eu chamo ele sempre só de amor. E é assim que segue a nossa vida. E ele está chegando amanhã. Então, com grandes responsabilidades. Com grandes responsabilidades, e acho que vai ser um momento muito importante aqui de encerramento da COP. Rapidamente, como é que a senhora enxerga essa discussão hoje sobre segurança pública com o PL antifacção sendo discutido na Câmara dos Deputados? Tainá, vou te dizer que eu nem estou acompanhando isso, porque eu estou há 15 dias concentrada. Na verdade, ela quis dizer, eu não entendo nada sobre esse assunto. Seria mais justo e honesto, né? Não é descrédito para ninguém dizer que não entende sobre um determinado assunto. Aqui na COP, então não vou conseguir te responder isso, eu estaria sendo, né, irresponsável de responder realmente por um processo que eu não estou acompanhando nesse momento. Então, eu acho que a equipe do presidente, o ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, que tem total confiança do presidente Lula para conduzir esse processo, está conduzindo, junto com a ministra Gleice. Eu espero que a gente chegue no melhor resultado, porque a gente possa garantir mais segurança, principalmente às mulheres da periferia do nosso país. Importante, porque ela falou, o presidente está chegando, aí chega aqui, tendo que negociar a COP, mas sem deixar de negociar política, né? Não tira a cabeça de Brasília, não é, primeira-dama? Muito obrigada pela conversa. Foi uma conversa muito proveitosa para esclarecer vários assuntos e, claro, né, trazer essa atenção a esse tema tão relevante que é a participação das mulheres na COP30, nas ações relacionadas ao clima e ao meio ambiente. Um bom trabalho, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Tainá. Bem, terminou, graças a Deus, essa entrevista da dona Esbanja. E para finalizar, eu vou colocar um videozinho aqui do Lula, que ele acha que o Brasil está subindo de vento em polpa, está lindo e maravilhoso, olha só. Porque esse país foi semi-destruído. Então é preciso que a gente comece a reconstruir. Nós estamos vivendo um bom momento na economia brasileira. Divulgou essa manhã as contas do governo. Vamos ver juntos? Aqui no telão, olha só. Em julho, as contas do setor, que estão incluindo, obviamente, União, estados e municípios e as empresas estatais, fecharam com um rombo de 66 bilhões e 600 milhões de reais, como a gente vê aqui na tela. E aí o governo, o que isso quer dizer? Que ele gastou mais do que arrecadou, sem contar os juros da dívida. Quando a gente faz uma comparação com julho do ano passado, o déficit mais do que triplicou. Olha ali o tamanho, 21 para 66. A dívida bruta brasileira subiu para 77,6% do PIB. Segundo o Banco Central, isso aqui aconteceu porque o governo pegou mais dinheiro emprestado e pagou, então, mais juros sobre a dívida. Esse é o desgoverno que nós já conhecemos. Então, finalizou aqui dizendo, fiquem todos com Deus e fui.